Bem-vindos ao podcast Você Segurado. Aqui você encontra informação que protege e conteúdo que transforma. E na questão, por exemplo, dos acordos trabalhistas, né? É muito comum a Justiça do Trabalho incentivar o acordo, né? Eu vejo que tem muita empresa também que começa aquela barganha ali que é quase... Ai, me dá até vontade de Cansa. falar algumas coisas Pode aqui. falar. Não, mas eu não posso, não posso. Tem muito juiz trabalhista e juíza trabalhista. Eu falei Não isso quer numa julgar, né? palestra com o juiz trabalhista. Então eu posso falar aqui, né? Eu fiz uma palestra com o juiz e eu disse, né? Tem muito, a magistratura põe a faca no pescoço do Não, cliente, mas do o mais advogado e engraçado- faz. Exatamente. Mas o mais engraçado é esse mesmo juiz fazer uma palestra que isso ele não faz no dia a dia dele. Ele não faz isso de jeito nenhum. Ele não bota uma faca no teu pescoço, não, e fica lá fazendo que tu. Incentivando que tu faça aquele acordo. Ele não faz isso. Ele faz a palestra dizendo que ele nunca faz isso, que isso é algo, né? É. Mas a gente sabe que no fundo tem lá uma meta, né? Que ele tem que. Ele tem a meta. Fazendo até a ressalva, esse aí é dos melhores, tá? Ele não é desse perfil, mas tem um, cara, que eu atuei muito tempo em São Paulo, tá? Pra puxar. Então, lá em São Paulo tem um fórum com 90 varas do trabalho, 200 juízes. Imagina. Cara, tinha um juiz em específico que aí eu decorei o cara, porque realmente foi algo que eu literalmente vi ele se levantar e meio que quase ameaçar o reclamante, né? Dizendo, se você não fizer esse acordo, você perdeu o processo, você não vai ganhar nada, você ainda pode ser condenado a pagar custas e litigância de má-fé. Eu falei, Jesus, né? Eu tava só assistindo, não era a minha audiência ainda. Então, assim, se o advogado, naquele momento que o juiz tá quase batendo no cliente dele, ele não intervir e falar, meu amigão, calma. Né? Se você acha que ele perdeu, por isso que existe duplo grau de jurisdição, eu recorro, você que vá pro caramba. Eu não quero saber, não. Eu vou fazer o que eu acho que é certo pro meu cliente. E nesse aspecto de acordo, é terrível. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o advogado trabalhista zero sabe o reflexo que ele gera quando ele faz um tipo de acordo mesmo. Um acordo desse, né, prejudicial. Tem dois tipos de acordo. O acordo com verba só indenizatória, que não serve para nada lá no INSS, e tem acordos na trabalhista que tem verbas salariais reconhecidas. Qual é o grande problema? É a minoria. Eu diria que 1% dos acordos que são feitos hoje na Justiça do Trabalho tratam ali de natureza salarial. Vai ser tudo verba indenizatória. Por quê? Porque os advogados e advogadas de reclamante, de trabalhador, às vezes é muito complacente, né? Porque ele não tá pensando no longo prazo. Lá, quando o cara vai aposentar daqui a 20 anos, ele não quer muito saber disso. Ele pensa no imediatismo. Eu vou receber logo, meus honorários vai estar caindo também? Maravilha. Então vamos fechar o acordo. Mas isso é perigoso. É perigoso porque eu falo, a depender do caso, se eu ver que foi uma situação muito gritante, caberia, da minha parte, processar, inclusive, esse advogado. Porque ele realmente trouxe um prejuízo muito grande. Mas ele não sabia. A gente sabe que não pode alegar desconhecimento de direito. Ele prejudicou, pronto e acabou, né? Então, é verdade que lá a gente tem uma política no escritório que, se for uma situação de vínculo, especialmente, e mesmo assim o meu cliente quiser o acordo sem reconhecer esse vínculo de emprego, eu faço ele assinar uma declaração no qual ele declara ali que eu orientei ele do prejuízo previdenciário que ele estaria absorvendo através daquele acordo. Por quê? Depois, lá na frente, ele não vai poder alegar. A doutora Henrique me prejudicou, eu perdi 5 anos de vínculo. Não E eu posso já vi utilizar isso. esse tempo agora, Não posso, então, perdi. Porque, assim, para utilizar, agora, né, colocando minha capa de advogado previdenciarista, eu pego um acordo desse, eu já vou olhar diretamente as verbas. Se tiver ali, acordo com verba só indenizatória, sem o reconhecimento do vínculo, um abraço. Aí você já joga fora, perdeu esse período. Perdeu. Então, assim, uma pergunta que eu sempre faço na hora de fazer um atendimento do meu cliente previdenciário, eu pergunto, você já colocou alguma empresa no pau? Eu pergunto desse jeito, né? Porque aí ele entende rapidamente, ele entende rapidamente qual é a situação. É didático. Já é muito didático para ele. Já colocou alguma empresa no pau? Não, já coloquei. Tá bom, aí a gente vai puxar essa capivara dos processos. Aí você analisa o processo. O processo tem sentença que foi até o final, muito provavelmente você vai ter coisas a averbar ali no INSS. Ressalvado situações muito específicas só de dano moral, por exemplo. Acidente de trabalho ou um assédio que só gerou um dano moral. Aí não tem o que juntar. Agora, se for qualquer outra situação, vai ter verba salarial. Hora extra, pagamento por fora, o próprio reconhecimento do vínculo. Tem muitos direitos no trabalhista que geram reflexos no previdenciário, né? Mas aí, você abriu lá o acordo e vai estar lá. Não, acordo só com verba indenizatória. Aí você olha ali e fala, esse é um advogado que acabou prejudicando
o cliente, Futuro porque desse cliente. totalmente, o futuro dele na Previdência está totalmente comprometido pela falta de básico. Não é muita coisa não, gente, é só o básico. Natureza salarial, natureza indenizatória. Por que isso existe? Por algum motivo, né? Senão não precisaria discriminar as verbas, né? Tá lá na CLT escrito, o juiz em toda homologação de acordo tem a obrigação de discriminar as verbas. Por quê? Tem algum motivo, né, gente? Se não tivesse, não estaria ali. E aí, quando vai discriminar, em tese, o juiz só poderia discriminar só como verba indenizatória se só tivesse nos pedidos da petição inicial direitos indenizatórios. Tá na CLT. Aí você me pergunta, mas Henrique, os juízes cumprem isso? Não. E o advogado, muito menos, porque ele só quer receber rapidamente. Mas por que ele não cumpre? Porque na ideia da conciliação, a ideia é que fica a autonomia da vontade das partes. Esse papinho que acaba prejudicando um monte de gente, né? A autonomia da vontade. Ele quis fazer o acordo, então larga lá o acordo, sem entender o prejuízo que está gerando no aspecto previdenciário. Eu acho que, assim, eu já fiz muito processo na vida. Eu acho que uma vez que eu me lembro, assim, é contar no dedo que o juiz trabalhista falou, não, esse acordo não vou homologar, porque eram acho que 7 anos de vínculo de emprego, que era para fazer um acordo sem o vínculo. Aí o próprio juiz falou, não, ou reconhece o vínculo, ou então vai pagar como contribuinte individual, como prestador de serviço. E aí, beleza, porque aí reconheceu de um jeito ou de outro, tá valendo. Única vez. Porque eu acho que era muito discrepante também, 7 anos. Era empregado doméstica ainda, era uma situação muito delicada. Perder 7 anos. 7 anos, cara, para uma doméstica. E aí ele teve essa sensibilidade, né? Mas de resto, quantas vezes eu, em audiência trabalhista, tive que, entre aspas, né, claro, dar aula pro juiz. Sua Excelência, não dá para fazer esse acordo indenizatório. Não, doutor, mas por quê? Aí ele aponta a culpa para você, né? Porque você está inviabilizando o acordo. Eu falei, não estou inviabilizando, eu estou protegendo o direito do meu cliente. Exatamente. Mas por quê? Ele não sabe muito do previdenciário, gente. Ele não fez no concurso dele, ele não precisou se debruçar no previdenciário. E ele não entende esse reflexo desse acordo que ele quer empurrar só como indenizatório. E aí você vai lá e tem que explicar. Não, porque se for só indenizatório sem reconhecer esse vínculo, especialmente de vínculo, porque a gente está dizendo de tempo efetivamente trabalhado, né? Sim. E quando é valores, aí você pode analisar, mas vínculo não dá, cara. Você está prejudicando muito. Aí você fala, Excelência, se fizer esse acordo aqui, não vai levar para a Previdência, não serve para nada. Aí ele não entende. Não, mas ele trabalhou. Eu falei, não importa que ele trabalhou, o que importa é o que está aqui sendo coisa julgada pelo doutor. E aí você tem que ir trabalhando na cabeça dele. Mas aí, por outro lado também, a advocacia tem que saber explicar para o cliente, né? O cara que está sentado do seu lado. Sim. Porque vem a empresa com um acordo maravilhoso lá, vou dar... Por que isso tá dizendo? Não, doutor, eu quero muito esse direito, esse dinheiro é muito bom. Ele não tá imaginando. pensando. Exato. Ele não pensa no longo prazo também, né? O cliente é imediatista, assim como o juiz para tirar o processo da reta dele, né? Então a gente também tem que ter essa cautela e essa forma de entender para o cliente que, isso aqui tá te ferrando. Entenda que isso aqui não vale a pena para você. E aí você tem que ir trabalhando lá e cá. Então é uma briga difícil, gente. Para nós que atuamos nas duas é difícil. Eu imagino um advogado trabalhista que, por um acaso, ele resolveu fazer uma pós-graduação em Direito Previdenciário. Meu Deus. Ele vai se assustar. Nossa, aí ele revê, né? Os tantos de acordo que ele já fez na vida dele, o tanto de prejuízo Aí que ele percebe, né? Tudo que ele... Nossa, o prejuízo que ele gerou nas pessoas. Esse é o